A paz do Senhor, irmãos. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade e um dia de vida que o Senhor nos tem dado para podermos estar louvando e exaltando o seu nome na beleza da sua santidade. Já os nossos irmãos já oraram por nós e vamos estar um pouquinho trazendo a sua palavra e que ela, como sempre, possa pairar sobre as nossas vidas, falar aos nossos corações, porque ela é tudo nas nossas vidas e sem ela nada podemos fazer. Então eu vou pedir, os irmãos possam, por favor, ficar de pé, abrir o livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, segunda Reis, capítulo 4, e vamos estar lendo apenas do verso 8 a 17. Segunda Reis 4, verso 8, 17. E diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e ali se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita, e, chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Diz-me, eis que tu nos tens tratado como tu desvelo, se há de fazer por ti, o que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E, chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar, por favor. Amada Igreja do Senhor Jesus, a mulher sunamita é uma personagem do Antigo Testamento. Não há registros sobre o seu nome na Bíblia Sagrada. E por outra, não havia nome. No entanto,
ela foi citada apenas como uma habitante da cidade de Sunem. Segundo a Bíblia, era uma mulher que possuía riquezas, muitas riquezas, e também era uma mulher de condições. Apesar de não ter seu nome destacado na palavra, seus atos nos deixam grandes ensinamentos quanto à sua fé, determinação e cuidado pela obra de Deus. Sunem significa lugar de repouso. A cidade, diz a Bíblia, que ela ficava ao sudoeste do Mar da Galileia, localizada na planície de Jezreel, sendo um lugar fértil, rico em agricultura. Mas essa mulher teve iniciativa quando Eliseu passou à sua porta. Essa rica sinumita insistiu com Eliseu para que ele entrasse e tomasse uma refeição. Em sua casa, é claro. A partir daí, Eliseu, sempre que passava por aquela casa, era convidado a entrar e se alimentar por essa mulher. Eu disse, essa mulher não tem registro apenas sofá, nenhum. Hoje, nós conhecemos verdadeiramente o sentido não só da mulher, mas do próprio Eliseu, quem ele hoje estava representando para cada um de nós. Eliseu para nós hoje, se olhamos tirando a letra do texto lido, ele representa Jesus, assim como José representou, como Isaac representou, e outros tantos servos representaram Jesus. Essa mulher rica, saindo da letra e levando espiritualmente falando, ela tem nome. Ela hoje, essa mulher hoje representa a igreja do Senhor Jesus. No passado, era apenas símbolo. Para hoje, nós, igreja, é a realidade na vida de cada um. Mas ela teve uma outra iniciativa lá em 2 Reis, que podemos constatar, e como ela se envolveu, ela e a sua própria casa, com a obra de Deus. Deus, o Pai Celestial, na antiguidade não havia a igreja, havia profetas e um povo. Hoje, a igreja tem nome. Jesus é o noivo.
E o pai é o arquiteto pelo qual desenhou, na sua obra divina, o que tudo tem acontecido desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Adão e Eva, até os dias de hoje. A igreja hoje é a essência de toda a palavra de Deus. A igreja hoje tem todo o poder. A igreja hoje é rica, é abastecida, porque ela é o poder infinito e misericordioso de Deus que paira sobre a terra nas nossas vidas, na tua vida, prezado irmão. Porque tu és igreja, porque foste comprada por alto preço. E então, como tal, devemos sempre tentar obedecer ao Pai Celestial. Como igreja, nós nunca jamais andaremos à deriva. Primeiro, porque o Pai Eterno nos predestinou antes que o mundo existisse. E Ele já conhecia e conhece todas as coisas. Não andas nunca jamais, andarás à deriva, porque Jesus, o Filho primogênito, Ele toma conta de cada um de nós. Ele nos ama, nos amou com amor incondicional, que por vezes dizemos essa palavra incondicional e falhamos na definição do poderio que essa palavra tem. Essa palavra não é simplesmente humana. A definição do amor incondicional vem de Deus, vem do céu, a minha e a vossa vida. E por isso, quando meditando nesta palavra, eu disse: Senhor, tantas pregações que nós temos ouvido, mas o Senhor me está levando a este texto. Fala, Jesus amado. Fala, meu servo, que eu te ajudarei. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus no nosso intelecto. Quando é bom ouvirmos a voz do Espírito se manifestar dentro das nossas vidas, nem que seja com gemidos inexprimidos. A palavra do Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Então, essa mulher, ela dá uma sugestão ao marido, lá no passado. Dizem: ei, vamos construir em cima, ao lado do muro, um pequeno quarto para esse homem de Deus que tantas vezes passa aqui por nós. Estou como vindo e vendo essa mulher, claro que amava. Aquela mulher tratava provavelmente o servo de Deus como se o fosse um filho que ela nunca tinha tido. Ela era rica, era abastecida, mas não conhecia um fruto do seu ventre. E ao colocar esta sugestão ao marido,
em fazer o quarto. Foi coisas, irmãos, tão simples que ela disse ao marido, mas com tanto apreço, tanto valor, tanto significado. Faremos o quarto, olha, poremos lá uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro. Coisas simples. Ela não pediu ao marido para meter luxos e um quarto grande virado para o mar. Tinha um muro, um horror, tipo de uma rocha. A rocha fala às nossas vidas. Não é? Jesus é a rocha da nossa salvação. Mas repare, a igreja de Jesus. A Sunamita pensou em todos os detalhes que o servo de Deus necessitava para estar em comunhão com o Pai. Primeiro, o espaço para que Eliseu pudesse descansar. E também para que tivesse uma estrutura para que ele pudesse exercer seu ministério. Por quê? Ela não queria apenas servir. Ela queria servir com excelência. Da melhor maneira. Por isso, assim ela estava honrando o nome da cidade, que tinha por nome lugar de repouso. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ela, ao mandar construir aquele quarto junto ao muro, como diz o texto, ela está dando espaço, o espaço que ele necessitava. Ao construir aquele quarto pequeno, isso fala hoje para cada um de nós, da nossa intimidade. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós conversamos com o Pai Celestial, com o Criador de todas as coisas, isso nos leva a refletir a nossa vida como cristãos aqui na Terra, a alicerçar, a aprofundar, a ter profundidade, assim é que é no dia a dia com a palavra de Deus, estando em comunhão diária. Para que isso aconteça, devemos ter o nosso espaço para refletirmos a nossa vida física e espiritual, para que possamos dar um testemunho onde quer que nos estejamos ou nos encontramos, como essa mulher, ou que essa mulher, qual o testemunho para hoje que essa mulher tem dado como noiva do Cordeiro.
Eliseu tipifica o noivo, Jesus, o noivo da igreja. Ele tem completa intimidade conosco. Porque, como eu já disse, eu mencionei, alto preço foi pago. Outrora éramos errantes por natureza. Mas aprove a Jesus o seu amor e a sua infinita misericórdia, que Ele nos tirou do lamaçal em que nós vivíamos. O que é que temos feito? Igreja rica, abastecida. A palavra nos diz que somos a luz do mundo. Como a minha luz tem brilhado lá fora. O que é que eu tenho feito pela obra missionária? Será que eu vou descansar e não me preocupar com a igreja? Porque os telefones e todas as comunicações que estão por esse mundo fora estão pregando e evangelizando. Cuidado! O mundo não é a igreja. O mundo, a igreja, não pode se infiltrar no mundo. O mundo é que tem que conhecer primeiro que a noiva é abastecida, é rica. Ela é o poder de Deus que desceu do céu. A diferença não está no mundo. Deve estar em mim, em cada um de nós. Muito fácil é conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia. Isso não preocupa o inimigo. Ele também conhece a Bíblia. Precisamos, como luz divina do céu, que um dia raiou nas nossas vidas, é mostrar ao mundo perdido que, na verdade, a palavra de Deus não é apenas 66 livros. Ela é muito mais do que isso. Ela é a palavra divina que desceu do céu à terra se fazendo homem. Ela é tanto tudo isso na nossa vida, mas temos que fazer o diferencial quando chegamos lá fora e dizer, consultar-nos a nós mesmos o que é preciso. É preciso de uma mesa, é preciso de um candeeiro, é preciso de uma cama, etc, etc. Para que eu possa ter intimidade com o Pai das luzes, enquanto por aqui andarmos a militarmos aqui na terra. Para que o mundo, na verdade, conheça em cada um de nós que a luz que um dia desceu do céu habita em nós. Dizer que sou salvo, que tenho Jesus, que carrego a palavra debaixo do braço e que dou um bom testemunho porque vou terças, quintas e domingos à igreja, isso é pouco. Porque a palavra nos ensina desde o princípio dos evangelhos e de por todo o mundo e de falar de mim, da minha palavra, do meu poder e de, se tu me conheces e de, se tu estás no meu caminho, o único caminho, fala. Se tu és uma nova criatura, ministra.
é muita responsabilidade. Ser cristão não é fácil. A mulher, ela tipifica, como eu já mencionei, a Igreja de Jesus, na qual tu e eu, nós fazemos parte. Porquê? Porque o Senhor nos resgatou e nos livrou da maldição do pecado. A cama, ela fala de um descanso maravilhoso, mesmo que haja lutas, dissensões. A cama, ela fala em descansarmos no Mestre, em Jesus. 2 Timóteo 12, a parte V do verso diz: porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro, até o dia. Até aquele dia. Segundo, a mesa fala da comunhão. A cama fala no descanso. A mesa fala da comunhão. Repare que eu comecei dizendo, a mulher era rica. Ela ajudava a Eliseu. Mas não era tudo que ela queria ter. Riqueza não significa salvação. Riqueza não demonstra amor se eu não mostrar factos da riqueza e do amor. Devemos sempre ter comunhão com o Senhor, pedindo que Deus nos capacite cada dia em que andarmos por aqui, vivendo no seu amor, suportando as fraquezas uns dos outros, como é a sua vontade na Igreja. A cadeira, outro utensílio indispensável, fala do professor do ensino, que muitas vezes o professor não é respeitado, não é desconhecido. Ele nunca deixa de ser professor pelo qual foi chamado, decretado, exemplificado na palavra, para que a noiva possa estar edificada na mesma, ou seja, na palavra. Devemos estar em sintonia constante como igreja, pedindo pelo mundo perdido, pelos nossos familiares que nos ouvem, rimos, falamos, abraçamos e eles continuam sem Deus e sem salvação. Continuando como igreja, orando, suplicando e pedindo a Deus que as suas misericórdias continuam admoestando, tocando
nos nossos amigos, familiares, etc, etc. Até nos nossos inimigos. Cadeira fala de professor. Devemos pedir e orar muito e integrar-se o mais possível com a missão do Senhor aqui na terra. Porque cada um de nós conhecemos a Jesus como Ele é, porque alguém orou muito por cada vida que está aqui e não só. Que seja uma continuidade nas nossas vidas. Missão está no coração de Deus. E disse há pouquinho, e graças a Deus, por todos esses mecanismos eletrónicos, faz com que o Evangelho seja ministrado, mas nunca se esqueça de uma coisa. Esses mesmos mecanismos geram muita confusão. Porque uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que o fulano é que está certo e o seguirão. A palavra do Senhor, ela é o sim e o amém. Vamos orar por todos e todas aqueles e aquelas que estão em iminência. Nós não sabemos, porque a maioria pode estar passando até mesmo alguma necessidade, mas todos nós, como igreja, podemos ajudar. Devemos estar sempre em iminência, pedindo ao Senhor e levando a mensagem de perdão, de salvação, vida nova. Eles, os missionários, por vezes, mendigam. Nós não sabemos de uns e não sabemos de outros. Outros pagam com a vida por estarem falando do amor de Deus. Enquanto nós, como igreja, neste caso, igreja local, temos tudo que necessitamos para sermos gratos a Deus, mesmo na hora da angústia. Terminando. O candeeiro é um símbolo de testemunho. Testemunho de quê? Que nós, igreja, devemos ser obedientes a Deus, assim como Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. Mas graças ao Pai Celestial, ao Pai das luzes, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, para podermos hoje estar aqui mais que vitoriosos, não apenas pela sua morte, mas pela sua ressurreição. Nós fomos ressurretos com Ele, para estarmos vivendo o dia a dia, glorificando e exaltando o Senhor, como luz no mundo, e que os nossos olhos possam estar abertos cada dia mais, espiritualmente falando, e que, na verdade, possamos ter sempre azeite em nossas lamparinas. E esse azeite tipifica o Espírito Santo que habita em nós. Eliseu
recebeu uma, duas, três, não sei quantas refeições, passou a ser família. E Deus contribuiu, através de Eliseu, para que aquela mulher conhecesse o fruto do seu próprio ventre. Tudo o que ela necessitava. Que esse fruto, como igreja do Senhor Jesus, continue duplicando, crescendo, nascendo. Cada alma que é tirada do inferno, que é evangelizada e aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela faz com que o reino de Deus cresça aqui na terra. Irmãos, eu creio que essa palavra tem falado aos corações dos irmãos, mas que ela continue falando nos nossos atos e omissões, como verdadeiros cristãos aqui na terra, pedindo pelos ministros do Senhor, por todos os que estão em iminência, pedindo e orando uns pelos outros, em comunhão e graça, e também pedindo para que o reino de Deus, em dias difíceis, possa crescer através de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, dando uma semana muito abençoada na sua presença. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez a tua palavra ser exposta à tua igreja local. Eu te peço em nome de Jesus, como vários membros, e o teu corpo cresça, como Jesus é cabeça desse corpo, que haja unidade, comunhão, e vivendo numa só fé, na doutrina divina que desceu do céu, e que possamos prosseguir segundo a tua vontade. Eu te peço nesse momento, leva-nos aos nossos lares, livra-nos de todo o perigo, dá-nos uma semana muito abençoada e tranquila, Pai eterno, porque é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos orando, te agradecendo. E a igreja do Senhor diz, amém. O Senhor nos abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.